informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho, Sarat está nos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 19 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Mais de 2 toneladas de agrotóxicos apreendidas na BR-163. VBP de Mato Grosso do Sul calculado em quase 29 bilhões. Prefeitura faz parceria que vai beneficiar 120 produtores familiares de Dourados. A agropecuária tem saldo de 14.600 contratações em abril. O JBS comprou dólar na véspera de escândalo. E metade das propriedades rurais do estado ainda não foi inscrita no CAR. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A meteorologia prevê a sexta-feira será chuvosa de dia e de noite, acompanhada de trovoadas na região de Dourados. Os índices de chuva serão altos, passando de 40 milímetros. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 125,00 à vista e no Friboi de Potaporã a R$ 127,00 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 116,00 no Brasil Global e a R$ 117,00 no Friboi a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 20,00 e a de soja a R$ 59,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,39 para a venda, alta de 8,2% diante do escândalo envolvendo Temer e a JBS. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região.
Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma usina sucroenergética foi multada em R$450 mil pelo incêndio de 450 hectares de plantação de cana às margens da MS 316, entre Costa Rica e Paraíso das Águas. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a empresa seria responsável por atear o fogo. Policiais constataram a denúncia de incêndio na terça-feira. A área foi medida por GPS e correspondeu a 3 propriedades arrendadas pela usina. Uma carreta com placa de Guaraí, Tocantins, carregada com agrotóxico fabricado na China e contrabandeado do Paraguai, foi interceptada na altura do quilômetro 40 da BR-163, no município de Eldorado. A apreensão foi feita por policiais rodoviários federais. O produto brasileiro, que entrou ilegalmente no país pelo Paraguai, também foi encontrado. Pelo menos 2.250 quilos de agrotóxicos estavam na carreta, que era conduzida por um homem de 28 anos. Ele foi preso por uso de documento falso, contrabando e transporte de substância tóxica ilegal. Segundo a PRF, o condutor apresentou nota fiscal com indícios de adulteração. Entre o agrotóxico localizado no compartimento de carga estavam produtos nacionais e de origem chinesa. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado com contrabando para a Polícia Federal em Naviraí. O VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária em Mato Grosso do Sul, está estimado em 28 bilhões e 900 milhões de reais para 2017. A agricultura se destaca novamente e deve gerar 19 bilhões e 200 milhões para o Estado, 12% maior que se comparado ao ano passado, que foi de 17 bilhões e 100 milhões. Para a agricultura, o destaque é a soja, com 8 bilhões e 500 milhões de reais. Em segundo lugar, é a produção da cana, que deve gerar 5 bilhões e 600 milhões, com aumento de 51%. Em terceiro se destaca o milho, com produção de 3 bilhões e 600 milhões, queda de 7% em dinheiro devido à redução no preço do milho. Na pecuária, esse ano, o seu VBP é estimado em 9 bilhões e 600 milhões de reais. Há uma queda de 7,6% em comparação com o ano passado aqui no estado. O destaque é na produção de bovinos, com valor estimado de 7 bilhões, porém em queda de 5% se comparado a 2016. A produção de frango em Mato Grosso do Sul também se destaca na pecuária e esse ano deve gerar 1 bilhão e 500 milhões, mas também com queda de 11%. Suínos têm projeção de gerar 585 milhões de reais para o estado, aumento de 10%. Produção de ovos e leite deve cair esse ano. Para a bebida, a queda está estimada em 21%, sendo que o VBP em 2017 deve ser de 136 milhões. Com relação ao ovo, a queda é de 44%, deixando de produzir 174 milhões para 96 milhões de reais esse ano. A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar assinou ontem um termo de cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que vai beneficiar 120 produtores rurais da agricultura familiar de Dourados, com cooperação de técnicos para o aumento da produtividade. No Parque de Exposições, o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli e o secretário de Agricultura Familiar, Landimark Ferreira Rios, assinaram o documento que trará suporte a 70 produtores de leite e a 50 de hortifruti no município. Também participaram o presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damalha, e o presidente da FamaSul, Maurício Saito, além de representantes do Senar e da Agraer. Marisvaldo falou sobre o trabalho em prol do fomento à agricultura como um todo, em especial ao pequeno produtor. Temos trabalhado e entendemos as dificuldades do produtor rural. Essa parceria com o Senar oportuniza o conhecimento ao pequeno produtor, frisou o Marisvaldo. O Landimark ressaltou que a parceria não tem custos para a Prefeitura de Dourados e que em breve ocorrerá a chamada pública para a seleção dos produtores contemplados. O convênio é um avanço importante para atender e acompanhar o pequeno produtor rural
de forma que se melhore a genética de animais e aumente a produtividade, disse o Landmark. Hoje, a Prefeitura tem parceria com os programas Mais Leite em âmbito nacional e com o Senar, o Leite Mais Forte em âmbito estadual com a Agraera. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil apontou em seu relatório mensal de abril que o Brasil exportou 10.150.000 sacas de café para 107 países, com receita cambial de 1.780 bilhões de dólares de janeiro a abril deste ano. Estudantes de escolas públicas e entidades filantrópicas como a PAI e a Pestalozzi estão participando de visitas técnicas à Expo Agro, que segue até domingo no Parque de Exposições. As visitas fazem parte do projeto Fazendinha do Sindicato Rural de Dourados e têm como objetivo mostrar a esse público como é feita a produção no campo e também apresentar a estrutura do setor agropecuário. Integrante dos CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social e grupos da terceira idade também participam das visitas. Essas visitas são acompanhadas por acadêmicos de turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Os grupos visitam os estandes, conhecem o projeto Fazendinha e os cursos oferecidos pelo Senar, além de conhecer os animais e os maquinários apresentados pelos expositores. A agropecuária registrou um saldo de 14.600 postos de trabalho em abril, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Em abril, 59.800 vagas formais foram criadas no país. No mês passado, ocorreram 1.140.000 admissões e 1.800.000 desligamentos nos empreendimentos agropecuários. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, levou agroindústrias exportadoras de aves, ovos e de suínos para uma ação de promoção comercial e negócios até hoje, em Xangai, na China. Ao todo, 8 empresas estão naquele país: BRF, Castrolanda, Coasul, GT Foods, JBS, Neto Alimentos, Vibra e SSA. Durante o evento, a BPA contou com uma área exclusiva para os exportadores de aves e de suínos. Com as programações de abate alongadas, os frigoríficos aproveitaram o momento e o movimento para testar o mercado e ofertaram preços abaixo da referência para a arroba bovina. Em algumas regiões, a estratégia dos frigoríficos funcionou e os preços cederam. Também tiveram empresas que, por possuírem escalas maiores, permaneceram fora das compras. A JBS teria comprado grande quantidade de dólares na véspera da divulgação do escândalo de corrupção no qual a empresa se envolveu com o governo Temer. A informação foi divulgada ontem pelo jornal O Globo. O mercado não apresentava tendência de alta no fechamento de quarta-feira, e a tendência, inclusive, era de novas quedas na moeda norte-americana em função do rápido andamento das medidas econômicas do governo e da aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Por isso, há rumores no mercado de que a empresa comprou moeda estrangeira para lucrar com a crise e a instabilidade que se instalou ontem nos mercados. Principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, despencou mais de 9% após as denúncias e chegou a ter seus negócios interrompidos pelo mecanismo Circuit Breaker. O dólar comercial disparou mais de 8% e era vendido perto de 3,39 neste dia de pânico no mercado financeiro devido à JBS. O prazo encerra no dia 31 de dezembro e 55% das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul estão inscritas no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Até segunda-feira, o IMASul, Instituto de Meio Ambiente do Estado, já havia recebido 44.187 inscrições e o número abrange 27.600.000 hectares. Segundo a chefe da unidade do CAR, Paula Cristina de Lima Santana, quem perder o prazo não paga multa, mas também terá uma série de empecilhos se não estiver de acordo com o Código Florestal. Não há custo para o proprietário realizar o cadastro.
Quem se enquadrar em até 4 módulos fiscais, o governo do estado realiza o CARA. Para isso, basta ir até a Agraero com os documentos que um técnico fará o atendimento. Acima de 4 módulos, o proprietário pode realizar o cadastro ou pagar um técnico. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural será documento importante para qualquer tipo de transação do imóvel rural no país. Por exemplo, já tem frigorífico que só compra gado de fazenda que tiver cadastro no CARA. Além disso, a partir do ano que vem, qualquer alteração na escritura do imóvel só será possível desde que a propriedade esteja inscrita no CARA. Até mesmo para contratar crédito em bancos, só será possível se o proprietário rural comprovar a regularidade ambiental através do CARA. Transportar a produção de grãos pelas hidrovias representa apenas 20% do valor pago pela utilização das rodovias. Os 2 portos existentes em Mato Grosso do Sul, um em Porto Murtinho e outro em Corumbá, são suficientes para que o carregamento de 2 milhões de toneladas de grão seja feito pelo Rio Paraguai. Mas é preciso manter a hidrovia navegável, mesmo em época de estiagem. O governo federal solicitou há 2 anos um estudo da hidrovia do Rio Paraguai para a Universidade Federal do Paraná. De acordo com o coordenador do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, Eduardo Raton, o estudo comprovou que o custo do transporte é 20% mais barato pela hidrovia. A carga que hoje é transportada pela rodovia até o Porto de Santos ou Paranaguá pode ser levada de navio. Pela hidrovia, a produção será escoada para os portos da Argentina e Uruguai, onde tem processamento de grãos. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CPI da FUNAI 2 aprova relatório e destaques serão votados na próxima terça-feira. Ficou para a próxima terça-feira a continuação da votação do relatório final da CPI da FUNAI. Depois de mais de 6 horas de discussão, o texto principal foi aprovado, mas sem 2 de seus principais trechos. Esses trechos foram retirados do texto por destaques apresentados pela bancada do PT. Um deles é o pedido de indiciamento de cerca de 90 pessoas, feito pelo relator, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Outro trecho que foi retirado do relatório final é o das sugestões de proposições e projetos feitas por Leitão ao Executivo. Uma das sugestões é para que sejam revistas todas as demarcações de terras indígenas feitas pela FUNAI nos últimos anos. Os indiciamentos e as propostas podem voltar para o relatório final se os destaques forem rejeitados pela comissão. O relatório acusa servidores da FUNAI, do INCRA, além de antropólogos e dirigentes de organizações não governamentais, de fraudarem processos de demarcação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. Entre os pedidos de indiciamento estão os do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de 15 antropólogos, além de dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e do Centro de Trabalho Indigenista. O relatório é criticado pela oposição, que acusa a CPI de querer criminalizar quem defende a causa indígena. Segundo o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, as conclusões da CPI atendem interesses específicos. O relatório expressa muito bem que a CPI foi criada para poder resolver problemas políticos lá numa região específica do Rio Grande do Sul, uma região específica de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. E o relatório é a expressão disso. Então é um amontoado de documentos. Entre as entidades acusadas de envolvimento na elaboração de laudos antropológicos fraudulentos está a Associação Brasileira de Antropologia. Para a presidente da organização, Lia Zanota, o objetivo da CPI é evitar novas demarcações e impedir as que estão em andamento. É uma intenção de alguma forma, controlar e oprimir e deixar a autonomia dos povos indígenas completamente arrasada. Então eu acho que a intenção dessa CPI é, de fato, bloquear
bloquear a demarcação de terras indígenas para já e para depois. Diante das críticas, o relator da CPI, Nilson Leitão, anunciou mudanças no relatório. Ele retirou do texto a sugestão de indiciamento do presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, e desistiu de propor o fim da FUNAI. Ele reafirmou as acusações contidas no relatório e afirmou que há um conluio entre órgãos como o INCRA e a FUNAI e entidades financiadas com recursos estrangeiros para invadir propriedades no país. Mas ele disse estar disposto a dialogar. Se for no diálogo, é possível fazer. Agora, se for um ataque pessoal, nós vamos começar a falar detalhes do relatório que a Polícia Federal vai investigar. Esse relatório não vai para nenhum órgão de imprensa, vai para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Se o relatório for aprovado como quer o relator, os pedidos de indiciamento serão encaminhados para análise do Ministério Público e da Polícia Federal, que ficarão encarregados de atender ou não às sugestões. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma excelente sexta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem acompanhar também ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.